Olá, tudo bem? Estamos aqui apresentando para vocês o nosso novo projeto, né? O Descomplica Anatomia 2, um projeto voltado para a neuroanatomia e anatomia dos sistemas. Eu me chamo Matheus, eu vou estar aqui com vocês nessa parte teórica da disciplina. A gente sabe que não é uma disciplina fácil, que é uma disciplina complexa, mas que ela não é impossível. Então, estamos fazendo aqui essa primeira aula, né? Uma aula de conceitos básicos, a gente vai falar um pouquinho da introdução e da medula espinhal, né? Então, vamos começar, vamos falar um pouquinho de neuroanatomia, que é a primeira parte de anatomia 2. Então, quando a gente fala em neuroanatomia, não dá para falar dela sem falar de sistema nervoso. Então, a neuroanatomia é o estudo do sistema nervoso. E quais são as funções desse sistema? Basicamente, o sistema se baseia em três premissas, em três funções principais. Então, o sistema nervoso ele coordena, o sistema nervoso ele integra, o sistema nervoso ele analisa. Então, você tem vários sistemas. Tu tem sistema osteomiofascicular, tu tem sistema digestório, tem sistema respiratório, tem sistema linfático, tem sistema vascular, por aí vai. E esses sistemas, eles estão integrados. Os sistemas, eles não atuam independente, eles atuam independentemente, mas de forma integrada. E quem faz essa integração entre os diversos sistemas é o sistema nervoso, além de fazer a coordenação desses sistemas. Então, ele coordena e ele integra. Além disso, o sistema nervoso ele analisa. O nosso corpo está sempre em contato com o meio externo. Então, eu tenho um estímulo visual, eu tenho um estímulo auditivo, eu tenho um estímulo tátil, eu tenho um estímulo vocal e por aí vai. Então, todos esses estímulos são analisados pelo nosso sistema nervoso. E a partir da análise desse estímulo, a gente faz uma resposta, a gente gera uma resposta, a gente faz um movimento, a gente tem uma emoção, a gente fica feliz, a gente fica triste, a gente tem algum comportamento, a gente se afasta, a gente fica, né? Então, o sistema nervoso, ele coordena e integra todos os nossos sistemas, ele analisa o meio externo. E a partir disso, ele gera alguma reação, ou gera alguma emoção, gera alguma reação, a gente mexe algum músculo, a gente faz alguma emoção, a gente fica alegre, a gente fica triste, ou gera algum padrão de comportamento. A partir do que a pessoa vê no ambiente, a pessoa fica mais tímida, ou a pessoa ela começa a conversar mais, né? Ou fica mais retraída. Então, isso é o nosso sistema nervoso. É a coordenação, a integração de todos os sistemas do nosso organismo. A gente vai juntar para que eles trabalhem junto e analisar o nosso meio externo, tá? Então, o nosso sistema nervoso, a gente vai começar com uma parte mais chatinha, né? A gente vai falar um pouco de histologia, de biologia celular e molecular, que a gente vai falar das células que compõem o sistema nervoso, né? Então, a gente vai falar dos neurônios. Os neurônios, a gente fala que eles são as células morfofuncionais do sistema nervoso. O que isso significa? Eu falar que uma célula é morfofuncional, quer dizer que é aquela célula que faz a função. Então, o sistema nervoso ele integra, o sistema nervoso ele coordena, o sistema nervoso ele analisa. Mas ele faz isso por conta das suas células. Quais células? A morfofuncional, o neurônio. Então, a gente tem duas classificações de neurônio. Uma classificação mais histológica e uma classificação mais funcional. Essa primeira classificação não é tão importante para o nosso estudo de neuroanatomia, mas a gente tem que saber. A gente tem três tipos de neurônios. A gente tem neurônio do tipo bipolar, multipolar e pseudonipolar. Vamos lá, vamos relembrar aqui do que o neurônio é formado. Essas ramificações aqui a gente chama de dendritos. Dendritos. Aqui onde fica o núcleo a gente chama de corpo celular. Esse tubo a gente chama de axônio. E o final é o terminal axonal, né? Os botões sinápticos. O terminal axonal. Quando um neurônio se liga com o outro, vem o terminal axonal de um e vai se ligando com o outro, né? Transmitindo impulsos elétricos e informações. Essa informação ela vem, né? Vem por aqui, passa pelo corpo celular, passa pelo axônio e vai para o terminal axonal se relacionar com outros neurônios. E aí a gente forma o que a gente chama de polos. Ou seja, eu tenho um polo aqui que é onde chega a informação, eu tenho um segundo polo aqui de onde sai a informação. Então, o impulso elétrico ele vem, passa pelo corpo e depois vai para o terminal axonal. Eu tenho dois polos, um polo nos dendritos, um polo no axônio. Neurônio bipolar, dois polar de polos, dois polos. Eu tenho um neurônio multipolar. Eu tenho um polo aqui que é o terminal axonal, mas pode vir impulso daqui, pode vir impulso daqui, pode vir impulso daqui. Ou seja, nesse aqui eu tenho cerca de 4 polos. É um neurônio multipolar. Pode ficar vindo informação daqui, informação daqui, informação daqui.
Tem vários polos, multipolar. E, por fim, a gente tem um neurônio que a gente chama de pseudo-unipolar. Aqui, se a gente for ver, parece que ele é assim, ó. Não tem polo. Ele vem de uma vez o impulso. Mas, na verdade, o impulso ele vem assim. Ele vem aqui, passa por dentro do corpo celular e depois volta. Essa passagem faz com que crie dois polos. Então, na verdade, ele é bipolar. Mas como ele tem essa conformação, veja que ele é diferente do primeiro, a gente chama ele de pseudo-unipolar. Pseudo é falso. Ele é um falso unipolar. Ele aparenta ser, mas ele não é. Né? Então, esses são os três tipos de neurônios: bipolar, multipolar e pseudo-unipolar. A segunda classificação, essa daqui já é mais importante para a gente. A gente tem neurônios tanto sensoriais quanto neurônios motores. O que isso significa? Vamos lá. Imagine que está aqui tua mãozinha. Não julguem minha capacidade de desenho. E aqui tem um ferro. Que ferro feito. Deixa eu desenhar aqui. Vou até escrever aqui pra vocês não se confundirem. Aqui é a mão e aqui é o ferro. Imagina que o ferro tá ligado. O ferro tá quente. Né? Então, quando tu toca aqui, o que é que tu sente? Tu sente uma sensação de dor, de queimação. Qual é a tua reação? Tu tá aqui tocando no ferro, aí tu sente que tá doendo, tu sente que tá queimando, o que é que tu faz? Tu tira. Mas tem toda uma resposta do sistema nervoso para que isso aconteça. Então, como é que acontece? No momento que você toca o ferro, você tem terminações nervosas na sua mão. Né? Sua mão é inervada, toda a região do seu corpo é inervada. No momento que você toca o ferro, as terminações nervosas da sua mão são ativadas. E ela diz, opa, tem alguma coisa errada aqui. E manda esse estímulo para uma estrutura chamada de medula. Então, tá aqui suas terminações nervosas. Deixa eu botar aqui mais para cima. Tá aqui a tua mão. Tá aqui o ferro. E tu tem as terminações nervosas. Deixa eu botar de outra cor aqui. Tu tem suas terminações nervosas que, quando tu tocou no ferro, elas foram ativadas. Aí elas percebem, opa, tem algo de errado. Aí mandam um estímulo. Esse estímulo vem para essa estrutura aqui, que é a nossa medula espinhal, que fica na nossa coluna. E qual é a função da medula? É pegar os estímulos que eu estou recebendo do meu corpo e mandar para o meu cérebro. Então tá aqui a medula, ó. A medula carregou, chegou no cérebro e foi ser interpretada no cérebro. Então, de novo, tu tocou no ferro, as suas terminações nervosas foram ativadas. Mandou uma resposta lá no cérebro, o cérebro interpretou. Opa, isso aqui é dor. Isso aqui vai me queimar. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou mandar uma resposta motora. Aí seu cérebro vem. Manda uma resposta. Vem, desce pela medula, né? Que essa é a função da medula, levar e trazer. E daqui ele sai, vem para sua mão e é uma resposta motora. Ele vai fazer com que você se mexa. E aí você tira a sua mão. Tu ativa os músculos da sua mão, teu antebraço, teu braço e você... Opa, tirei minha mão. Então veja que eu tive duas respostas, na verdade duas vias. Uma via que estava levando o estímulo para o meu cérebro interpretar e uma via que estava levando a resposta do meu cérebro. Essas vias elas têm nomes. Então, os neurônios que levou o estímulo para o meu cérebro são chamados de neurônios sensoriais. E a via, o conjunto desses neurônios, eles formam uma via que a gente vai chamar de via aferente. Então, uma via aferente é uma via que está trazendo os estímulos que eu estou sentindo, os estímulos externos, e estão levando para o meu cérebro, para o meu sistema nervoso central. Já os neurônios motores que estão levando a resposta do meu cérebro para onde está vindo o estímulo, porque não foi o cérebro interpretou, ó, de preto aqui. Ele mandou uma resposta que desceu para a medula, foi até o meu braço, foi até minha mão e fez eu tirar a minha mão. Então, esse conjunto de neurônios motores formou essa via aqui que a gente chama de via eferente. Isso é um conceito muito importante, porque até o final de neuroanatomia a gente vai estar falando, ó, isso aqui é uma via aferente. Esse trato aqui, essa via, ela leva estímulos sensitivos, é formado por neurônios sensoriais, leva estímulos, é uma via aferente. Já essa via aqui, ela faz com que a gente se mova, é uma resposta que vai até um determinado músculo e faz a gente se mover, é uma via eferente, tá? Então, mais uma vez, neurônios sensoriais, eles compõem a via aferente, levam
estímulos vindo das extremidades, né, do nosso corpo, dos estímulos externos para o nosso sistema nervoso central, para o nosso cérebro. Já a resposta do meu cérebro, ela vai até a minha mãozinha, né, que ela está queimando, ela vai até a minha mãozinha através de uma via eferente, uma via de neurônios motores. Tá? Então, essa classificação aqui é o primeiro conceito que eu quero que vocês gravem, tá? Porque a gente vai usar até o final do curso. Pronto, o nosso sistema nervoso ele não é formado apenas por neurônios. Quem faz a função do sistema nervoso, o que caracteriza a função do sistema nervoso, que é coordenar, integrar e analisar, é os neurônios. Mas se tiver só neurônio, o sistema nervoso não sobrevive. O sistema nervoso tem que ser irrigado, ele tem que ter uma estrutura para que as células mantenham sua conformação, né? E quem é que vai fazer isso é o que a gente chama de células da glia, ou neuroglia. Tá? Então, o que é que essas células vão fazer? A função dessas células é dar suporte para os neurônios. A função dessas células é dar estrutura, parênquima, para esses neurônios. Então, veja só, eu tenho aqui um astrócito, que é uma célula da glia. Veja que de azulzinho está o neurônio, aqui está o corpo celular, né? Veja que ela está ligando o corpo celular a um capilar, para que ele seja nutrido. Eu tenho aqui outra célula que eu chamo de microglia. Eu tenho aqui os oligodendrócitos. Cuidado, não é o neurônio que produz bainha de mielina. Quem produz a bainha de mielina são os oligodendrócitos e as células de Schwann. Tá? Então, veja que os oligodendrócitos fazem essas ramificações que produzem a bainha de mielina, que faz com que os impulsos elétricos eles fiquem mais rápidos, que as respostas fiquem mais rápidas. Então, essas células da glia, elas têm função de suporte e estrutura para ajudar os neurônios. Tá? Então, terminando essa primeira parte, essa parte mais microscópica, né? Vamos deixar mais macroscópico. Vamos para a divisão anatômica em si. Vamos dividir o nosso sistema nervoso. Então, o nosso sistema nervoso ele tem duas divisões primárias. A gente tem o nosso sistema nervoso central e o nosso sistema nervoso periférico. Qual é a diferença? Deixa eu botar isso aqui. Opa. Pra cá. Vamos lá. A gente tem o nosso sistema nervoso central e o nosso sistema nervoso periférico. Qual é a diferença? Se eu tracejar uma linha mediana, bem aqui na mediana do meu corpo, ó, bem no meiozinho do meu corpo, até o final, eu vou ter o meu sistema nervoso central. Então, todas as estruturas que estão na mediana do meu corpo, ó, tracei a linha mediana. O que essa linha toca vai ser meu sistema nervoso central, que está no centro. Eu também posso chamar ele de neuroeixo. Neuroeixo. Certo? E o que não está no centro, o que, por exemplo, está indo para o meu braço, o que está indo para a minha perna, já não está mais no centro. Ele vai ser periférico. Então, vamos começar com o sistema nervoso central. O sistema nervoso central ele vai se dividir em encéfalo e em medula espinhal. Como é que eu diferencio? Muito fácil. Vocês viram em anato 1 que no osso occipital a gente tem uma estrutura chamada de forame magno. Então, o que está na mediana é sistema nervoso central. O que está acima do forame magno, ou seja, o que está na nossa cabeça, é chamado de encéfalo. O que está abaixo do forame magno, a gente chama de medula. Tá? Então, vem a medula, chegou a medula aqui, pá. A partir do momento em que a medula atravessa o forame magno do osso occipital, entrou no crânio, já não é mais medula, é encéfalo. Ok? E o encéfalo a gente pode dividir em cérebro, que a gente já conhece, né? O cérebro, cerebelo e tronco encefálico. A gente pode dividir mais ainda. A gente pode dizer que o cérebro, na verdade, é a junção de duas estruturas, que é o telencéfalo e o diencéfalo. Cerebelo é cerebelo. A gente pode dizer que o tronco é a junção de três estruturas, que é o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. Então, o conjunto dessas estruturas vão formar o encéfalo, que junto da medula espinhal forma o nosso sistema nervoso central.
Entendeu? E agora a gente vê o periférico. O periférico é mais fácil. Então, o que está saindo do eixo mediano, o que fica saindo da nossa medula são os nervos. Então, eu tenho um nervo saindo aqui a nível cervical, tenho nervo saindo a nível torácico, nervo saindo a nível lombar, por aí vai. A gente vai ver cada nervo. Esses nervos, quando eles chegam nas suas regiões, por exemplo, tá vendo o nervo para a mão. Quando o nervo chega na mão, ele começa a se ramificar. E essas ramificações dos nervos que vão para a pele, para a região mais superficial, a gente chama de terminações nervosas. Deixa eu pegar aqui de novo. A gente chama de terminações nervosas. E por fim, a gente tem os gânglios. O que são os gânglios? São dilatações. Então, um nervo ele é assim. O nervo ele é retinho. Agora, tem alguns nervos que eles têm umas dilataçõezinhas. Então, essas dilatações a gente chama de gânglios. Essas dilatações são corpos de neurônios acumulados. Então, eu tenho vários corpos de neurônios aqui. E esses corpos ficam emitindo seus axônios. Então, esse aglomerado de corpos de neurônio, como são muitos, eles fazem uma dilataçãozinha, que a gente chama de gânglio. Ok, então, sistema nervoso central, linha mediana, abaixo do forame magno é medula, acima do forame magno é encéfalo. No encéfalo tem o cérebro, que é formado por telencéfalo e diencéfalo, tem o cerebelo e tem o tronco cefálico, que é a junção de bulbo, ponte e mesencéfalo. O sistema nervoso periférico, que é o que está saindo da linha mediana, temos os nervos. Os nervos, quando eles chegam nas suas regiões, eles se ramificam e vão para regiões da pele, que são as terminações nervosas. E alguns nervos têm muito corpo de neurônio junto, que causa uma dilataçãozinha que a gente chama de gânglio. Entendeu? Então, essa é a constituição do nosso sistema nervoso. Para exemplificar aqui o nosso sistema nervoso central, certo? Então, aqui já está até marcadinho. Esse daqui é o nosso osso occipital, tá? Aqui é o clivus. E isso aqui é o forame magno. Né? O forame magno. Então, mais ou menos aqui é o forame magno. Daqui para baixo é medula, certo? Daqui para baixo é medula. Essa região aqui é o tronco encefálico, tá? E a gente pode dividir o tronco encefálico. Então, tá aqui o forame magno. Essa estrutura de azul é o bulbo. Essa segunda estrutura é a ponte. Essa terceira estrutura é o mesencéfalo, que juntas, aqui, formam o tronco encefálico. Atrás do tronco encefálico, posterior a ele, a gente tem o cerebelo. E, por fim, a gente tem o cérebro, que é formado por diencéfalo e telencéfalo. Então, todas essas estruturas, aqui está a medula. Então, todas essas estruturas, elas vão formar o nosso sistema nervoso central. Prosseguindo, a gente usou um critério de divisão anatômica. A gente juntou o que era do eixo mediano e a gente juntou o que era eixo periférico. E a gente fez as divisões. Só que a gente não tem só esse critério. A gente tem mais 3 critérios. Tá? O primeiro critério que a gente vai utilizar é o que a gente chama de critério embriológico. O nome por si só já diz. A gente vai dividir as estruturas a partir da embriologia. Então vamos lá. Como é que acontece na embriologia? A gente vai ter uma estrutura que se forma, que é uma estrutura assim, retinha, que se chama tubo neural. Ao longo do desenvolvimento embrionário, esse tubo neural ele começa a se dilatar. Essas dilatações a gente chama de vesículas. Então, essas vesículas, cada uma vai gerar um órgão do sistema nervoso central. Então, eu tenho 3 vesículas, prosencéfalo, mesencéfalo, robencéfalo. O prosencéfalo ele forma o cérebro. E a gente viu que o cérebro é formado por 2 estruturas, o telencéfalo e o diencéfalo. A segunda vesícula, que é o mesencéfalo, forma o próprio mesencéfalo, do tronco encefálico que a gente viu. E, para terminar, a gente tem um robencéfalo, que ele ainda sofre uma segunda divisão. O robencéfalo vira metencéfalo e mielencéfalo. O metencéfalo é quem vai dar origem à ponte e cerebelo. Enquanto o mielencéfalo vai dar origem ao bulbo. E a medula, Matheus? A medula vai vir do próprio tubo neural. Então, tá vendo aqui que continua o tubo neural? Então, essa continuação do tubo neural é quem vai dar origem à medula espinhal.
Então tá aqui o nosso critério biológico. Então, o cérebro vem do prosencéfalo, o mesencéfalo vem do próprio mesencéfalo, e o tronco encefálico vem do rombencéfalo. Então, esse é o nosso primeiro critério. O nosso segundo critério de classificação do sistema nervoso é o critério funcional, muito importante. Tá? E para isso eu preciso que vocês já saibam e que tenham entendido o conceito de via aferente e aferente. A gente pode dividir o sistema nervoso em dois tipos de vias. Vida de relação, que também a gente chama de sistema nervoso somático, e sistema nervoso de vida vegetativa, ou sistema nervoso visceral. Vamos lá. O sistema nervoso de vida de relação, ou sistema nervoso somático, é o sistema nervoso envolvido naquilo que a gente tem consciência, naquilo que a gente pode mexer. Então, por exemplo, eu consigo mexer meu braço, eu consigo mexer meus dedos, eu estou mexendo minha boca, tudo isso eu estou fazendo de forma consciente, que eu consigo fazer, que são voluntários, né? Movimentos voluntários. Então, por exemplo, aqui tem um músculo. Vamos lá, imagina isso aqui é a mão. A mãozinha. E aí eu toco o ferro. De novo, eu toquei no ferro, vai ativar as terminações nervosas, que vão mandar uma resposta para a medula e ela vai subir para o cérebro. Então, uma via aferente de neurônios sensoriais. O cérebro, ele vai interpretar, vai mandar uma resposta que vai descer pela medula, vai chegar na mão, vai ativar os músculos da mão, aqui o músculo, ó, e vai tirar minha mão do ferro, uma via eferente. Já esse é o somático, né, que é voluntário. Já o visceral está relacionado com estruturas involuntárias, os nossos órgãos. Né? Então, por exemplo, a gente não tem controle dos movimentos do coração, do estômago, do intestino, dos rins. A gente não tem um controle direto sobre tudo isso. Então, por exemplo, imagine que você comeu algo que não te fez bem, alguma comida estragada, e aí isso causou dor no estômago. Tanto causou uma dorzinha aqui no estômago, ela vai subir, porque é dor, né? É um estímulo, vai subir, chega na medula, sobe até o cérebro. O cérebro, ele vai interpretar e vai mandar uma resposta para o estômago. Vai fazer com que o estômago ele digira mais rápido, com que ele aumente o seu serviço, que ele diminua o seu serviço. Uma resposta na musculatura lisa do estômago, que a gente não tem controle, é involuntário. Então veja aqui, eu tenho tanto um sistema nervoso voltado para as movimentações voluntárias conscientes, tanto um sistema nervoso voltado para as atividades involuntárias conscientes. E vejam que tanto a somática quanto o visceral, ambas têm vias aferentes com neurônios sensoriais que estão enviando os estímulos para o cérebro, quanto vias eferentes que estão trazendo a resposta do cérebro para efetuar alguma ação. Tá? Então, nosso critério funcional. Chegando no último critério, Matheus, agora para a prova. Se tu for dizer alguma coisa que cai na prova, o que é que tu vai dizer? Qual desses tem mais chance de cair? Aí eu falo que é o critério metamétrico. Tá? Em questão de prova, o critério metamétrico é o que tem mais chance de cair. E vocês vão ver que ele não é tão difícil. Bom, quando a gente vai ver o tecido do sistema nervoso, o sistema nervoso ele é formado por duas substâncias, que a gente chama de substância branca e cinzenta. Então tem aqui um córtex cerebral, um corte, né, do cérebro. Se a gente for dividir aqui, ó, vejam que na periferia ele é cinza, substância cinzenta, e no meio ele é branco, substância branca. Qual é a diferença entre essas duas substâncias? Vamos lá. Substância branca, ela tem mais bainha de mielina. Então, ele tem mais neurônios que a gente chama de mielinizados. A substância cinzenta, não. Então, a gente tem mais neurônios que a gente fala amielinizados. Por quê? Porque na substância cinzenta a gente vai ter mais corpo de neurônio. E na substância branca, a gente vai ter menos corpo de neurônio. Ou seja, a substância branca tem mais mielina, ela é mais rápida, é uma área de condução de sinal.
Enquanto a substância cinzenta tem mais corpo de neurônio, enquanto é uma via de processamento, é uma área de processamento. Então, substâncias cinzentas são as que vão processar as informações, enquanto substância branca elas vão fazer eles vão interligar o nosso sistema nervoso, vão fazer condução de sinais, tá? Então, substância cinzenta é onde vai processar os estímulos, substância branca é onde vai estar carregando os estímulos de um lado para o outro. E aí, vamos ver. O cérebro a gente viu que é cinza na periferia e branco no centro. Então, toda vez que a gente tiver esse padrão, substância cinza na periferia e branco no centro, a gente vai dizer que aquela estrutura ela é suprassegmentar. Por outro lado, aqui a gente tem a medula. Veja que é o contrário. Eu tenho cinza no centro e branco na periferia. Ou seja, ao contrário. E toda vez que ele tiver esse padrão, a gente vai dizer que a estrutura ela é segmentar. Então, suprassegmentar é cinza na periferia e branco no meio. Segmentar é cinza no meio e branco na periferia. Um macete para ajudar vocês. Suprassegmentar vem de cima. Em cima a gente tem o quê? O encéfalo. No encéfalo a gente tem quem? Cérebro e cerebelo. Tanto o cérebro quanto o cerebelo elas estão aqui em cima. E tanto o cérebro quanto o cerebelo tem cinza na periferia e branco no centro. Então os dois são suprassegmentar. Já a medula está em cima ou embaixo? A medula está embaixo. Se a medula está embaixo, ela não vai ser supra. Ela vai ser apenas segmentar. Tá? Então, suprassegmentar e segmentar. Seguimos agora para o nosso último conteúdo, tá? Dessa parte de introdução à neuroanatomia, que é apenas nomenclaturas. Para vocês verem um termo ou outro, saber o que é. Então vamos lá. O que significa eu falar núcleo? Ah, núcleos da base. Núcleos de Hexed. O que são núcleos? Então vamos lá. Vou delimitar aqui. Delimitei. Eu tenho dois conceitos para núcleo. Ou o núcleo é um conjunto de neurônios que fazem a mesma função, vários neurônios que têm a mesma função, ou o núcleo é uma substância cinzenta dentro de uma substância branca. Então veja aqui, o cérebro é cinzento na periferia e branco no centro, mas ele é todo branco no centro? Não. Veja que eu tenho um cinzinho aqui, eu tenho um cinzinho aqui, um aqui, um aqui. Então, por definição, a gente chama isso de núcleo. Tá? Então, o núcleo é um monte de neurônio com a mesma função, ou neurônios de substância cinzenta dentro da substância branca. Córtex, qual é a definição de córtex? Sempre que a estrutura for suprassegmentar, cinza na periferia, branco no centro. Essa área cinza vai criar meio que uma película, né? Tá externo, né? Na superfície. E essa película a gente vai chamar de córtex. Então, o cérebro é suprassegmentar. Essa camada cinzenta a gente chama de córtex cerebral. Cerebelo é suprassegmentar. Então, a substância cinzenta na periferia vai ser o córtex cerebelar. Por fim, trato e fascículo. Vamos lá. Eu falei de vias aferentes e vias aferentes. Vias aferentes vai de fora para o sistema nervoso. Vias aferentes vem do sistema nervoso e vai para fora. É isso? Só que eu não tenho apenas uma via aferente. Tipo, via aferente é o todo. Mas a via aferente, ela é formada por vários tratos. Então, por exemplo, tem um trato vindo lá da mão e subindo. Tem um trato vindo lá da perna e subindo. Um trato vindo do tronco e subindo. Esse conjunto de tratos forma a via aferente. As vias, né? A via aferente. Então, tratos, por definição, são neurônios que começam de um mesmo lugar e terminam no mesmo lugar. Então, desse começo para esse final, eu tenho vários neurônios. Muitos neurônios. Mas esses neurônios juntos, eles formam um trato. Porque eles começam do mesmo lugar e eles terminam do mesmo lugar. Tá? Então, de novo. A mãozinha aqui. O ferro. Ativou as terminações nervosas porque eu toquei no ferro. Vai vir vários neurônios. Tudo saindo do mesmo lugar. Vem para cá. Todos sobem para cá. E terminam no mesmo lugar. Então, isso aqui é um trato. E esse trato é de que via? Aferente. Porque está vindo daqui da extremidade do meu externo, do meu sistema nervoso central, para o meu cérebro. E fascículo. Pronto.
Fascículo nada mais é do que um trato compacto. Enquanto o trato tem vários neurônios, ele é mais largo, fascículo ele é mais compactozinho. Tá? É apenas uma definição, uma nomenclatura. Então, mas a gente não pode dizer que trato é fascículo e fascículo é trato. Então, o trato ele é mais largo e fascículo ele é mais compacto. Sabendo disso, a gente termina essa primeira parte, que é a introdução à neuroanatomia, e vamos para a nossa primeira estrutura, que é a medula espinhal.